Vamos lá, então, gente. Esse aqui é o comentário das questões da segunda lei de Ohm, né? Então, você também assistiu a aula lá, viu a desmontagem do chuveiro, né? Quem é quem dentro do chuveiro, qual a resistência maior, qual a resistência menor, diz respeito a qual potência, né? Aqui a gente vai dar uma retomada nisso. Então, a segunda lei está aqui escrita, né? Novamente para vocês. Ela depende de 3 elementos: a resistividade, que depende do material, o comprimento e a área da secção do fio. Beleza? Essa observação aqui é muito importante. Tomar cuidado com as unidades, tá? Unidades de medida a serem trabalhadas, tá? Senão você acaba errando em unidades. Aqui a gente tem alguns exemplos de resistências e tem um elemento chamado reostato. O que é o reostato? O reostato é um tipo de resistência que é variável. Ou seja, você pode mexer essa resistência. Então, essa hastezinha que está mostrando aqui, por exemplo, ela pode ser puxada aqui lateralmente e você vai variando o tamanho da resistência. Isso é utilizado para regular a potência dos aparelhos, de ventilador, de iluminação, né? Mesmo de um forno elétrico, ok? E aqui tem um exemplo, né? Essa partezinha aqui, ela é um exemplozinho de variação de resistência. Então, você pegaria essa chave, que está em negrito aqui, ó, essa chave, e deslocaria ela ou para a posição 1, ou para a posição 3, ou 4, ou 5, ou 6. Se você deslocar ela aqui na posição 3, ela vai ter esses valores de resistência. 4 mais 2, 6. Se você deslocar ela para a posição 6, você vai somar todas elas, ok? Mas isso está escrito aqui embaixo, então eu vou tirar aqui para não ficar muito sujo, ok? Então vamos lá. É isso aqui o que está escrito aqui, né? Então, quanto maior o comprimento da resistência, maior o valor da resistência, ok? Nesse segundo exemplo, a gente quer fazer o dimensionamento do circuito para a espessura de condutores. Para isso, a gente precisa saber, novamente, que fios grossos, que têm área de secção grande, têm resistência menor, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a tabela, essa tabela eu retirei aí, né, de uma empresa de cabos, ela vai dizer o seguinte: o tamanho da secção em milímetros quadrados em relação à corrente elétrica máxima que ela suporta em amperes. Então, por exemplo, um fio de meio milímetro quadrado suporta até 9 amperes, ok? Posso colocar isso no chuveiro? Você vai ver que eu não posso. Por quê? Porque no chuveiro ele exige muito mais do que 9 amperes. Se eu colocar um fio desse para ligar um chuveiro, vai acabar queimando a fiação, beleza? Então vamos relembrar aqui, ó, os dados do chuveiro. Lembra que o chuveiro traz potência em watts, que são esses valores, a diferença de potencial em volts, e traz um valor aqui que na verdade está relacionado a esse dimensionamento. Se a gente pegar a maior potência, que é o 5.400, e dividir pela diferença de potencial, a gente já fez essa conta anteriormente, vai dar 24,5 amperes. Essa é a intensidade da corrente que está sendo utilizado quando o chuveiro está na posição inverno, no quente, 5.400 watts. Beleza? Então, que fio eu deveria utilizar para ligar esse chuveiro? Bom, se eu botar um fio de 2,5, é perigoso. Por quê? Porque ele aguenta 21. Vai estar passando 24, é perigoso. Posso colocar um fio de 4. Por quê? Porque ele aguenta até 28 amperes. Então está no limite. Então o fio a ser utilizado tem que ser de 4 milímetros quadrados. Professor, posso usar um fio de 6? Pode usar um fio de 6. Pode usar um de 10? Pode. Mas aqui vai aumentando o custo cada vez mais, ok? A potência dissipada, nesses casos, né, pode ser calculada também pegando aquela mesma expressão que a gente utilizou para a potência e a primeira lei de Ohm. Se você juntar as duas, você cai nessa relação que a gente chama de PRE. O que você repara aqui no PRE? Que para você, quando você tem uma intensidade constante, ou seja, você vai ligar aquele chuveiro, pronto, ligou aquele chuveiro. Se você botar um fio mais fino, ele vai ter resistência maior. Ele tendo resistência maior, ele vai dissipar o fio, vai dissipar uma potência maior. Agora, se você escolher um fio de secção maior, ou seja, mais grosso, ele vai ter resistência menor. E tendo resistência menor, ele vai dissipar
menos potência. Ele dissipar, tá? O chuveiro é a mesma coisa. Ele vai estar dissipando menos potência. Beleza? Então tá aqui, ó. Se o circuito for colocado um fio mais fino, maior resistência. A dissipação de energia por unidade de tempo, ou seja, a potência, será maior, tá? Aí você vai ter um aquecimento indesejado do condutor, ou seja, perda de energia. E aí tá eu mandando você fazer aqui alguns casos, certo? Então o que você tem aqui? No 14 é uma aplicação imediata de fórmula, que ele está falando de nanofios, muito bonito, né? O fio mais fino possível, esse chamado nanofio, ele é composto de um pequeno cilindro e ele tem um comprimento, ou seja, o nosso L, de 0,5 nanômetros. Tá? A secção reta dele, ou seja, a área dele, está dando 0,05 nanômetro ao quadrado. E a resistividade do cobre, o Rho do cobre, que é característica do material, está valendo 17 ohms vezes nanômetros. Se você reparar aqui, uma vantagem do exercício é porque está todo mundo como sendo nanômetro. Então você não precisa fazer transformação nenhuma. O que você vai fazer somente é pegar e calcular pela segunda lei a resistência. Então o que você vai ter? 17 vezes 0,5 sobre 0,05. Essa resistência vai dar 170 ohms. Beleza? Que a alternativa é. Então, a aplicação direta da segunda lei de Ohm, e como eu falei lá em cima para vocês, tem que tomar muito cuidado com o sistema de unidades de medida, tá? O 15 já é um pouquinho melhor em relação à matemática, né? Então, ele vai dar aqui o axônio, você já conhece o axônio, né? Uma célula nervosa, tem o formato de um cilindro, aproximadamente, lógico. Está falando que a resistividade do axônio vale 2 ohm vezes metro e que a área média da sua secção transversal é o que ele não sabe. Ele quer saber esse item A. Só ele quer saber isso a partir do valor do seu diâmetro. Então, se é para ser aproximado um cilindro, você tem que lembrar que a área da secção do cilindro vai ser πr ao quadrado, certo? Ele pediu para adotar o π como sendo 3 e o raio vai ser a metade do diâmetro. O diâmetro é 2 micro, desculpa, é 4 micro, tá aqui, né? 4 micrômetros, então vai ser 2 micro. Não posso esquecer que isso é ao quadrado. Então, essa área, ela vai ser de 3 vezes 4 vezes 10 a menos 6 vezes, ao quadrado, dá 10 a menos 12. Então, 3 vezes 4 dá 12, vezes 10 a menos 12. O que é isso? Metro quadrado. Beleza? Muito bem. No item B, ele quer saber a resistência elétrica, apresentada por 1 centímetro de comprimento. Então, os mesmos dados, agora você já tem a área, você tem a resistividade e você tem o comprimento, que é de 1 centímetro. Não esquece que 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 do metro. Ok? Então, vamos botar lá. Segunda lei de Ohm. Rho L sobre A. Então, o Rho vai ser 2. Já está lá com metro. O L sobre a área. E a de área, 12 vezes 10 a menos 12. Então, aqui é um cálculozinho simples. Dá 1/6, né? 1/6 vezes 10 a décima ohms. Beleza?
Aí você pode deixar, o exercício vai botar em fazer aproximação e tal, mas essa daqui seria a resposta. E o último aqui, que é o caso do 16, ele mostra essa parte de borracha aqui, ó. A nossa preocupação é com essa parte de borracha aqui, tá? A figuração mostra um equipamento metálico que está isolado do solo por meio de uma base quadrada com os dados que estão aí. A resistividade vale 10 elevado a 13 ohm vezes metro. Ele quer saber a diferença de potencial. A máxima que você pode ter aí quando tiver uma corrente de 0,5 microamperes. Ele quer saber esse valor da DDP em kilovolts, tá? Então, olha só, para achar DDP, eu preciso saber a primeira lei de Ohm, né? Fazer U igual a R vezes I. O I, beleza, já tá lá. Agora, quem é esse R? Ah, esse R eu vou ter que pegar pelas características geométricas aí, de construção, que é essa aqui. Então, quanto vai dar? A resistividade tem lá em cima, ó, 10 elevado a 13. O comprimento é o comprimento do solo até o equipamento. Então, é 1 centímetro, que é o 10 a menos 2. Lembra, 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 do metro. Sobre a área. Que área? Opa, a área do quadrado que está lá, que é meio vezes meio. Então, é 0,25. Ok? Então, quanto vai dar isso aqui? 1 dividido por 0,25 dá 4. 4 vezes 10 elevado a 11 ohms. Vou pegar a primeira lei e vou aplicar. U igual a 4 vezes 10 a 11 vezes a corrente, que é meio vezes 10 a menos 6. Bom, 4 vezes meio, 2. 10 a menos 11, desculpa, 10 a 11 com 10 a menos 6 dá 10 a quinta volts. Em número, 2, 3, 4, 5 volts. Se eu tirar o quilo, quem é o quilo? São 3 casinhas aqui, ó. Quilo, eu vou ter uma diferença potencial de 200 kilovolts. Beleza? Então, essa daqui são as questões que eu tinha proposto para você sobre a segunda lei de Ohm. Espero que você esteja indo bem. Qualquer coisa, a gente vai marcar um encontro aí para você tirar dúvidas, tá? Online comigo. Maravilha? Abraço a todos.